E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveri e hoje nós vamos falar sobre aquilo que os alunos sempre perguntam em aula, sobre o universo, Big Bang, origem, o que tinha no universo, como é que foi formado, certo? Isso é uma matéria que a maioria dos estudantes gosta muito e aqui comigo você vai aprender um pouquinho mais, certo? Então acompanhe essa aula comigo aqui, meus queridos. Vamos lá. Bem, objetivo. Aprender de forma simplificada como funciona o método científico e conhecer a teoria do Big Bang e por que ela é aceita pela comunidade científica em relação às outras teorias existentes. Beleza? Então, vamos lá, meus queridão. Bem, como a ciência acredita? Para o conhecimento científico ter credibilidade, ele deve ter critérios que seguem um padrão chamado método científico, que é um tipo de manual de instruções para cientistas validarem suas pesquisas. Vejam, esse método científico é uma forma da gente tirar um pouquinho aquela coisa mais pessoal, né? Os amores, né, que a gente possa ter, certo? Porque afinal nós somos seres humanos, temos um sentimento. Então é uma forma não de eliminar, obviamente, né, mas é uma forma de você tentar minimizar isto. Certo? Então, o método científico para o desenvolvimento da ciência, como a gente conhece hoje, é algo bastante válido, certo? Beleza? Bem, desde civilizações antigas existe a descrição de métodos, mas quem de fato estabeleceu formalmente as regras para conduzir essa pesquisa foi Galileu Galilei, ok? Bem, como a ciência ela agora acredita nessa questão, né? Primeira coisa que nós temos que pensar quando vem falar na questão do método científico, nós temos que diferenciar o que é hipótese, teoria e lei, certo? Então, vamos lá comigo, meus queridos. Primeira coisa, hipótese. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. São especulações ou previsões sobre algo que algo é ou se comporta, certo? Então, a primeira coisa é isso, especulações. Previsões. Teoria. São explicações ou regras bem fundamentadas para descrever algum fenômeno. Pode-se ter derrubada por passar dos anos ou pode ganhar mais embasamento à medida de que as pesquisas evoluem. Nesta aula nós vamos mostrar uma teoria que é chamada teoria do Big Bang. Certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa teoria aí e ver como é que ela está sendo fortalecida ao longo dos anos. E a lei? São explicações, observações em que não existem exceções para refutá-la. Um exemplo disso, você tem as chamadas leis de Newton, né? Que apesar, né, tem a questão ali do mundo macro, tem a questão das leis, muitas vezes não é válida para átomos, mas nós temos outras leis, como por exemplo, a lei da conservação da energia, né, a lei de conservação da massa e assim por diante, ok? Bem, vamos lá. Então, primeira coisa, né? Para concretizar o método de forma sintetizada, podemos elencar os seguintes passos. Primeiro passo, observação mental ou prática, com cuidado para não se deixar levar por intuições ou impressões prévias. Então, primeira regra é essa. Segundo, questionamento para as formulações de um problema para ser solucionado. Então, de novo, questionamento para a formulação de um problema para ser questionado. 3. Levantar hipóteses testáveis para possíveis soluções do problema. Então vejam, né? Nós não adianta criar hipóteses e essas hipóteses não serem testadas, mensuradas, comparadas. Certo? Então nós precisamos ter essa possibilidade. 4. Experimentação controlada para validar as hipóteses levantadas de forma que possam ser reproduzidas por outros cientistas. 5. Análise dos dados coletados para testar a veracidade e procurar eventuais erros. Isso deve ser feito de forma não tendenciosa. E 6. Conclusão. É a comprovação se os dados coletados experimentalmente são verdadeiros ou falsos, certo? E aí que vem a questão das publicações, né? Hoje, né, se você for analisar muitas coisas, principalmente na questão
de discussão, fake news, conversas, notícias, assim por diante, as pessoas falam assim, existe uma comprovação científica ou existe, por exemplo, um trabalho sobre isso. Bem, publicar trabalhos é uma parte da discussão científica, certo? Porque o que a gente faz? Nós, né, as pessoas que trabalham dentro dessa área de ciência, os cientistas, eles vão lá, produzem, né, todo esse método, criam problemas, hipóteses, tal, testam aquilo e vão lá e publicam, certo? Essas publicações, elas são lidas por outras pessoas da área e essas pessoas, elas irão fazer seu questionamento. É a crítica, certo? Então, assim, muitas vezes a publicação, ela não é uma verdade. A ciência, ela tem certos passos a serem seguidos, ela demora um certo tempo para ser analisada. Então é uma coisa bastante importante, né, quando nós falamos em trabalhos. Então, assim, isso vai sendo amadurecido ao longo do tempo. Tem sempre pessoas que vão comprar a sua ideia e elas vão testar, vão tentar refutar e assim por diante. Então, né, o trabalho científico ele é uma parte do processo do conhecimento, que ele sim será questionado por outras pessoas, certo? Então, na verdade, é você fazer um trabalho, jogar na comunidade e estar pronto para receber possíveis críticas, né? Que muitas vezes você não pensou naquela hora ali. E é assim que a ciência funciona e tudo mais, ok? Bem, aqui eu tenho com vocês um slide, eu quero que você coloque, observe bem essa imagem aqui, né? Como você irá diferenciar as teorias, leis e hipóteses aqui. Então, veja aqui que ele diz, iniciando aqui o nosso fluxograma. Ela diz o que acontece ou como o porquê acontece. Então, se é o que acontece, nós temos a primeira indagação que diz o seguinte, trata-se de uma relação lógica comprovada entre duas ou mais coisas, baseadas na variedade de fatos? Se for sim, é uma lei. Se for não, nós vamos para um outro questionamento. É testável e refutável? Se for sim, pode ser uma hipótese. Se for não, é sobre unicórnios? Ok, pode perder seu tempo, né, e continue a acreditar. Então aqui vem a questão muitas vezes dos mitos, né? Bem, agora vem uma questão interessante aqui, ó. Como e por que acontece? Primeira indagação. Essa explicação é apoiada por evidências? Se for não, cai naquela questão do é testável e irrefutável, né? E se for isso, é uma hipótese, certo? Essa explicação é apoiada por evidência? Se for sim, você vai analisar o seguinte, outra indagação, é baseada em um grande conjunto de dados sobre várias circunstâncias? Se for não, é uma hipótese, certo? Se for sim, foi comprovada através de diferentes experimentos, diversas vezes, em geral, aceitável junto à comunidade científica? Veja de novo, foi comprovada através de diferentes experimentos, diversas vezes. Em geral, é aceitável junto com a comunidade científica? Se for sim, tem mais uma indagação ainda, só para confirmar. Não é sobre unicórnio, certo? Logicamente não, é uma verdade, isso é uma teoria. Tá vendo como a teoria, quando a gente fala em uma teoria, ela tem um monte de porquês, tem um monte de entraves? Para chegar na teoria, o negócio tem que ser muito bem batido, certo? Então, assim, e aí que está a graça da coisa. Por isso que a questão dos papers, né, os papéis, os estudos, é uma coisa muito importante, porque através disso você pode pegar uma suposta hipótese, certo? E começar a trabalhar e ver realmente, muitas vezes, aquilo ali tem algum fundo de verdade, ok? Bem, agora eu vou deixar para vocês aqui uma atividade. Explique o que é e qual a finalidade da hipótese científica. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma pesquisada, para vocês darem uma olhadinha aí, e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer uma pesquisa, dar uma olhadinha sobre essa questão da hipótese científica? Hipóteses são importantes ou não valem nada? Bem, vamos lá. Eu tenho uma possível resposta para vocês aqui. Hipóteses científicas são prováveis respostas a um fenômeno, mas ainda não foram comprovadas cientificamente. Lembre-se que a comprovação científica ela não depende de apenas um único estudo. Lembre-se lá da questão, né, a gente tem que ir testando para transformar essa hipótese, obviamente, em uma teoria. Mas nós estamos ali no início da coisa. Lembre-se que hipóteses não são verdades ainda. Elas precedem estudos prévios sobre o assunto, não sendo, portanto, somente um palpite, certo? Essa é uma questão importante. Não é um palpite. Além disso, uma hipótese só pode ser considerada se houver possibilidade de ser testada. Então vejam, né, a principal jogada da hipótese é a questão do teste. Muito importante isto, né? Por isso muitas vezes, né, existe essa questão muitas vezes da religiosidade, né, dos fenômenos que a gente não pode testar, né? Tinha um professor meu lá, o professor Fleming, lá na UEPG, ele falava muito isso, né? Ciência, ela não está preocupada em coisas que não são possíveis de ser mensuradas, né? Elas têm que ser mensuradas, têm que ser testadas. Então, sentimentos, por exemplo, eu não consigo trabalhar com ciência, né? Enquanto eu não poder testar aquilo, apalpar, né, mensurar e tudo mais, eu não tenho como evoluir, certo? Então, por isso que muitas vezes existe, inclusive, uma briga aí na questão, muitas vezes, acha-se nessa questão da religião e tudo mais, né? São coisas diferentes uma da outra aqui. Bem, o levantamento de hipóteses é importante, porque a partir dela, o que serão feitas previsões sobre hipóteses, sendo comprovadas ou não por meio de experimentos. Então vem a questão da testagem que eu falei para vocês aqui. Ok? Bem, para casa, tá? Eu só vou sugerir uma atividadezinha para vocês. Releia os tópicos da aula até aqui e tente montar um modelo de hipótese, teoria e lei dentro da área das ciências naturais. Posteriormente, passe os seus exemplos para um colega, peça para ele tentar refutar a lei e apontar o que falta para dar mais embasamento à sua hipótese e teoria, né? Veja, um exercício legal, né? Então você pode fazer isso em sala de aula e você pode conversar com o seu professor para discutir e tudo mais. Ok, queridos? Bem, vamos falar sobre uma teoria muito bem batida aqui. Ela mesmo, querido, o famoso Big Bang. Vamos lá. Bem, então veja que doido aqui. Tudo começou com uma singularidade, que é um momento extremo em que as leis físicas não podem ser descritas por equações matemáticas, pois a massa, o tempo, a densidade e a gravidade, além de outras grandezas, eram infinitamente altas. Certo? Então tudo começou nesse momento aí. Beleza. Embora existam algumas teorias científicas para a criação do universo, o Big Bang é a mais aceita, certo? Bem, a ideia foi elaborada por um padre, acredite, e físico Georges Lemaitre, utilizando como base os estudos da teoria da relatividade de Einstein, né? O Lemaitre ele fez uma coisa bem interessante, ele criou o chamado átomo primordial, certo? Então ele fez isso, certo? Criou essa hipótese, veja, uma hipótese do átomo primordial e isso foi muito bem interessante porque estava muito bem descrito, né? Então era um negócio bem feito assim, isso chamou a atenção. Bem, a princípio Einstein recusou a ideia, mas fatos observados na prática e a precisão matemática de Lemaitre logo mudaram sua opinião. Vejam, né? O cara pode falar assim, é um padre religioso, mas vejam, né? Ele tinha um embasamento que não poderia ser negado, certo? Tinha uma razão, tinha algo bem desenhado. Observações do astrônomo Hubble, Edwin Hubble, em 1929, começaram a comprovar a existência de mais galáxias além da Via Láctea e que elas estavam se afastando, dando as primeiras evidências positivas sobre o trabalho de Lemaitre. George Gamow, posteriormente, aprimorou a teoria para rumores tomados atualmente. Vejam, né? Então você tem aqui uma teoria sendo bem desenhada. Então foi jogada a ideia, certo? Hubble começou a perceber que nós não éramos a única galáxia, que existia outras galáxias e mais, essas galáxias estavam se afastando. Aí você pode fazer
um retrocesso, certo? Como um vídeo. Se o negócio estava se afastando, quer dizer que há muito tempo atrás, possivelmente elas estavam juntas, dando sustentação à possível teoria do Big Bang, certo? Esse George Gamow, certo? Ele pegou essa ideia e junto com outros alunos, ele era um doutor, certo? E ele utilizando as ideias ali, pegando alguns doutorandos, certo? Alexandre Firman, o Halford Alford, certo? Eles acabaram utilizando uma outra jogada. Eles desenharam uma matemática muito bem feita e eles descobriram que era para existir algum vestígio do Big Bang, a chamada radiação cósmica de fundo. Eles preveram isso, meus queridos, sabe como? Matematicamente. Ela mesmo, a velha matemática estava lá. Então, foram lá, descreveram, poderia existir uma radiação cósmica de fundo, né, chamada radiação gelada, né, que teria uma temperatura, não uma temperatura de risco, mas uma temperatura de radiação mesmo, de em torno de 3 Kelvin, certo? E depois, né, através de um estudo, através, na verdade, de radiotelescópios e, na realidade, em cima de um, entre aspas, incidente que teve, os caras descobriram que essa radiação cósmica de fundo existia. Então, isso está cada vez mais dando sustentação à teoria do Big Bang. Ok? A teoria do Big Bang ainda não foi inteiramente comprovada, mas cada vez mais evidências que colaboraram à sua veracidade são encontradas. São essas evidências encontradas que fazem acreditar cientificamente, né? E essa teoria ela tem vantagem sobre as outras. Então vamos falar sobre essa, né? Embora o Big Bang signifique grande explosão, na verdade o que ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás foi uma grande expansão de um ponto ínfimo no espaço, chamado de singularidade. Aquela que a gente conversou anteriormente, sobre a questão que as leis físicas não se aplicavam, não podiam ser descritas, melhor dizendo, por causa da concentração de alta temperatura, massa e tudo mais. Essa expansão liberou toda a matéria e energia que existe do universo, que posteriormente começou a se esfriar e continuar a se mover em torno de 270 mil quilômetros por segundo. Então veja que louco que nós temos aqui. Nós temos a questão do esfriamento, porque tudo aquilo que está concentrado, a tendência dele é ser quente, e aquilo que está expandindo, a tendência dele é estar cada vez mais frio. Por isso que nós falamos que o universo está se esfriando. Ok? Bem, uma atividade para vocês aqui. O Big Bang, a grande explosão, é conhecida pelos cientistas como o evento que deu origem ao universo. Qual a observação astronômica feita por Edwin Hubble que deu sustentação a essa teoria? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para discutir.
Eu tenho certeza que você acertou essa. Se você prestou um pouquinho de atenção aqui, você acertou essa questão. Essa mesmo, meus queridos, foi a evidência de ter o afastamento das galáxias. Certo? Essa que foi a grande sacada do Hubble. Então, o afastamento das galáxias. Isso foi possível, né, porque o Hubble descobriu que em 1929 que as distâncias das galáxias distantes eram geralmente proporcionais aos seus desvios para o vermelho, como sugerido por Lemaitre em 1929. Beleza? Bem, o que vimos hoje? Conhecemos de forma simplificada o que é o método científico e as diferenças entre hipóteses, teorias e lei, e aprendemos sobre a teoria do Big Bang, que afirma que o universo tem cerca de 3,8 bilhões de anos e que, na verdade, não aconteceu como uma explosão, mas sim como uma expansão da singularidade. Ok? Nossos referenciais estão aqui na tela. E, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, releiam, façam de pesquisa, tem bastante coisa aí na internet, né, de sites confiáveis, e discuta com o seu professor, com seus colegas. Aguardo vocês no próximo momento e até mais!